Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos para a nossa quarta aula de decoração residencial na prática. Espero que estejam gostando. E hoje nós vamos falar sobre vários elementos. Eu fui seguindo um raciocínio, uma linha, porque é um assunto muito vasto, muito extenso. Então eu comecei a falar dos estilos, depois a gente foi entrando na parte de cores. Agora na última aula nós falamos sobre medidas, circulações. E agora nós vamos falar sobre vestir a casa. O que é vestir a casa? Eu sempre digo que quando você está ou reformando, construindo, ou você comprou uma casa, por mais que você coloque os móveis, ainda parece que está meio pelado. Quando você coloca cortina, persiana, texturas na parede, papel de parede, tapete, essas coisas é como se fosse nossa roupa. Então parece que começa a dar mais aconchego, começa a dar vida, faz muita diferença. E nessa aula nós vamos falar sobre esses assuntos: cortina, persiana, tapete, almofada, quadros, espelhos, adornos de parede. É bem mais, vocês percebem como a gente vindo do macro? Então a gente falou sobre todos os estilos, cores que interferem em tudo, circulações de cada ambiente, e agora a gente vai afunilando, entendeu? Então, tem gente que não gosta de cortina ou que não gosta de persiana e fala, não, mas a minha janela já fecha bem, já escurece muito bem. Se você coloca um voal, uma cortina bem levinha, já dá uma sensação totalmente diferente. Então, tem muitas questões que são funcionais e algumas questões que são estéticas. Mas nós vamos falar um pouquinho de cada item e espero que ajude vocês a entender melhor, peguem essas dicas, que muito aqui do que eu vou falar hoje foi de aprendizado ao longo desse tempo da minha carreira. Dificilmente você vai ver um livro com as regras, tem que ser assim, 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 é uma receita de bolo. Não tem, porque vai muito do seu estilo, do seu bom gosto, que você gosta ou não, o que faz sentido para você. Então, de repente, um adorno de parede, uma escultura de parede, para mim, eu gosto, eu acho lindo, você não. Gosto, cada um tem o seu, né? Mas eu vou dar algumas dicas, algumas regrinhas, o que colocar o quê, tamanhos. Vamos lá. Afinal, qual escolher? Tecido, cortina ou persiana? Tecido. A cortina vai sempre deixar o ambiente mais clássico. E a persiana vai sempre deixar o ambiente um pouco mais moderno. Então, ambientes comerciais, nunca cortina. Residencial, eu gosto de mesclar bastante. Em quais momentos colocar cortina? Sala, eu amo cortina, eu acho que fica muito bonito. Não são todos os locais onde a cortina vai ser o mais funcional. Porque depende de como que é de como que é a janela, de como que é a porta, se é uma porta-balcão que vai ter saída ali para a varanda. Então, depende da situação, tá? Mas eu gosto muito de colocar cortina em sala e quartos, eu acho que deixa muito aconchegante, ele faz aquelas ondas, então adoro. E persiana eu gosto de usar em cozinha, sala de TV, depende de como que é a sala, tá? Mas uma coisa legal, se você tem problema de acústica, você colocar uma cortina mais grossa, mais pesada, isso vai te ajudar muito na acústica para sua sala de TV. Então depende de como que tá, às vezes a gente trabalha tecidos
tudo que é tecido vai ajudar a não refletir o som, tá? A madeira também ajuda bastante. Vamos lá. Que mais? Tecido. Suja com facilidade, mas a maioria pode ser lavada na máquina. Quanto mais liso o tecido, menos acumula sujeira. Então, ela suja com mais facilidade, com certeza. Cuidado na hora de colocar uma cortina, então não vai para branquinha. Eu uso mais a off-white, mas dependendo do tom da sua parede, coloca um tomzinho a mais. Coloca um off-white mais escurinho, um nude, um fende de persiana, fica lindo e não vai sujar tanto quanto uma off-white. Então, se temos teto branco, parede, numa daquelas cores de tinta que eu coloquei, que eu falei, que é um tom bem clarinho, bem neutrinho, vem com a cortina num tom um pouquinho mais escuro, ou um pouquinho mais escuro, ou um pouquinho mais claro. Se você opta por uma tinta um pouquinho mais escura, vem com uma cortina um pouquinho mais clara, para fazer esse jogo e fica uma composição muito bonita. Nunca pega da mesma cor, que vai ficar um ambiente muito monocromático, tudo sem tonalidades. Então pega sempre um tomzinho ou mais claro ou mais escuro que a parede. Então uma dica, se você tiver disponibilidade de levar uma amostra do tecido, da persiana até a casa, até o local, facilita muito e você consegue ver exatamente a cor que está a sua parede, você consegue compor, porque às vezes você olha só o catálogo, você vê, eu gosto mais dessa ou dessa. Depois você coloca ali na parede e era um tom um pouco mais amarelado e a sua parede está um pouco mais de cinza. Daí você fala, Então, se você tem essa possibilidade, leva uma amostrinha do tecido, tá? Junto. Ou tem algum fornecedor, eu tenho uma fornecedora maravilhosa, que ela leva todas as amostras de tecido e a gente vê no local. Fica ótimo, perfeito, para não ficar aquela coisa monocromática ou os tons não baterem, tá? Agora, outro lado da persiana. A de metal e a tela solar podem ser limpas só com pano seco, mas de tempos em tempos precisam de manutenção especializada. Tem pessoas que lavam persiana, tá? Mesmo persiana de tecido. Então tem os prós e os contras. Tecido, cortina, ocupa mais espaço, mas tem muito mais variedade e opções. Então tem uma gama enorme de tecidos. E você pode brincar. Não necessariamente você precisa fazer uma cortina inteirinha de uma cor só. Pode, eu uso bastante. Mas tem gente que gosta de fazer um barrado bem alto. Se você tem um pé direito duplo, alto, você pode fazer um barrado com 1 metro, mais ou menos, de uma outra tonalidade ou com alguma cor. Fica super bonito, chiquérrimo. Então, na persiana você não tem essa possibilidade. Então, em cortinas você tem muito mais possibilidades de brincar com texturas e cores. A persiana fica super bem em janelas e espaços pequenos, porque ela é menos volumosa, ela não ocupa tanto espaço. O vão que nós temos que deixar, quando a gente faz o cortineiro, quando a gente faz um forro de gesso e deixa espaço para cortina, normalmente eu deixava 15 centímetros. Conversando com essa minha fornecedora de cortinas, ela fala, Pri, 15 centímetros dá, é legal. Porém, vai depender muito da cortina que a cliente vai colocar depois, lá na frente. Se a cliente quiser 2 trilhos, um para o forro e um para a própria cortina, porque daí tem várias possibilidades, tá? De repente, ela quer um blackout. Então, coloca um forro blackout e uma cortina por cima, que pode ser uma gaze de linho. Daí a gente tem várias possibilidades. Mas, de repente, ela quer Ai, meu Deus. Ela quer... De repente, ela quer o blackout separado da cortina. Então, ficaria um trilho só para o blackout e um trilho só
para a cortina como um todo. Porque em algum momento ela vai usar o blackout, às vezes não. Às vezes durante o dia ela vai querer deixar sem blackout, vai assistir um filme à noite e fecha o blackout. Daí, 15 centímetros no cortineiro para colocar os 2 trilhos, dá, mas fica um pouquinho apertado. Daí o ideal é 20 centímetros. E por que eu falo isso? Porque a cortina ela tem um espaço para ela ocupar, para ela formar as ondas e ficar uma cortina bem bonita. Eu vou mostrar o modelo aqui daqui a pouco, que a gente utiliza bastante, mas ela precisa ter um espaço para ela criar um volume. É muito feio a cortina que fica esticada, não pode, tá? Isso não, jamais. Certo e errado de cortina. Vamos lá. A cortina deve estar pelo menos na metade do espaço entre o topo da janela e o teto. O ideal é ficar de 5 a 10 centímetros abaixo da altura do teto. E ela deve ir até o chão caso não haja nenhum móvel embaixo. Errado. Não use um varão do tamanho exato da janela. Ela deve ser um pouco maior. Essa janela está aqui, ó. Um pouco maior para que o tecido não fique acumulado na frente, prejudicando a iluminação. Cortinas curtas dão a impressão de que seu ambiente é menor do que realmente é. Cortinas longas são mais elegantes. Olha isso aqui, que coisa horrorosa. Então, gente, eu ainda prefiro que vai até o teto. Cortina que vai até o teto fica maravilhosa. Mas tudo a gente tem que analisar o espaço. De repente, você tem uma janela, você tem um pé direito duplo, um pé direito bem alto, e a sua janela é numa altura padrão. Termina ela com 2,10, por exemplo. Daí é opcional. A gente poderia ir até o teto, ou se tem alguma linha de alguma viga, alguma coisa, a gente pode seguir uma linha assim, ou a gente pode ir mais 15, 20, 30 centímetros acima da janela, tá? Para criar uma proporção legal. Lembra do equilíbrio? A gente tem que conseguir equilibrar também na cortina. As partes da cortina devem ser largas o suficiente para que, mesmo quando fechadas, elas fiquem franzidas. Elas ainda consigam ter a ondinha, mesmo quando elas estiverem totalmente abertas, tá? Olha aqui que coisa horrorosa que fica. Quando fechada, a cortina não deve ficar totalmente esticada. Isso prejudica seu caimento. Além de ficar deselegante, né? Parece que faltou pano. E na verdade é essa a realidade, né? Faltou tecido. Então, a medida do tecido deve ser o dobro da medida da janela. Se a janela tem 2 metros, sua cortina precisa ter pelo menos 4 metros de tecido. Eu ainda gosto de calcular um pouquinho mais, para ela ficar com umas ondas bem bonitas, bem marcadinhas, mesmo quando ela está totalmente fechada. Agora, daquela outra forma que está errada. Se ela estiver aberta, vai ficar sobrando pouco tecido dos lados, podendo deixar o ambiente vazio. Parece que está faltando, tá? Agora, quanto que a gente calcula normalmente? Vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, ó, logo acima da janela, não, jamais, fica feio. Aqui até colocou meio que errado. Realmente, ó, dessa forma ele fica muito mais bonito. E dessa forma, tá vendo que o varão não está aparecendo? Tem um cortineiro aqui e tá aparecendo só a cortina vindo de lá. Fica muito bonito, muito elegante. Se não tem possibilidade de colocar lá em cima até o teto, daí dá esse espaçamento realmente para não ficar assim, ó. Parece que faltou tecido também aqui embaixo, tá vendo? Tipos de cortina. Antigamente utilizava-se bastante esses tipos diferentes, né, de acabamentos de pregas. Hoje não utiliza-se tanto mais. Alguns até que sim, mas depende para onde que é, tá? De repente um quarto de bebê, essa prega aqui, ó, é muito bonitinha, gosto bastante. Ó, ilhós quase não usa-se mais. Se você vai comprar uma cortina pronta, pode ser que sim, porque elas são algumas medidas mais padrões, aí pode ser que ela venha com ilhós. Essa prega aqui também acho ela muito linda, muito delicada.
Reta com alça também quase não está utilizando. Prega Paris. Acabam ficando cortinas um pouco mais... essas pregas, né, diferentes, um pouquinho mais caro, porque tudo isso é feito pelas costureiras, de forma mais artesanal, tá? Esse é o modelo que eu mais utilizo de cortina e que eu acho maravilhoso, fica muito bonito. Essa é a cortina Wave. Tá vendo que aqui ela tá dentro de um cortineiro, então a gente não tá vendo o varão. O varão tá lá dentro. Mas olha como ela fica, essas ondas aqui bem certinhas, bem arrumadinhas. Wave, que é de onda. Então elas ficam bem bonitas. Precisava, na verdade, arrumar ela um pouco mais, distribuir melhor esses gomos. Mas tá vendo como ela tem um caimento que fica bem bonito? A gente continua tendo essas ondas aqui. Elas não são iguais porque é tecido, então o tecido ele é fluido mesmo, né? Mas a gente percebe que ainda tem espaço para fazer onda, ou seja, tem uma quantidade legal de tecido. Altura, onde a gente deve parar a cortina. Isso também é muito pessoal, tá? Eu gosto bem rente ao piso. Assim, faltando meio centímetro, 1 centímetro no máximo, tá? Às vezes até é bom ter uma folguinha assim, porque pode dar um desnivelzinho ali do piso. Ou a cortina barra vir também com alguma diferençazinha. Mas eu gosto de deixar esse 1 centímetro assim, ó, só pra passar alguma coisinha ali, mas não... Gente, pelo amor de Deus, não vai deixar 5 centímetros, que fica horroroso. Parece cortina curta, calça curta. Não pode, tá? Assim, ó, pra mim, já é muito. Eu deixaria um pouquinho menos. Mas quando o piso tem uma certa irregularidade, aquele 1 centímetro que você deixa de folga, se o piso tá um pouquinho pra cima em algum lugar, ele vai quase encostar. E se o piso tá um pouquinho mais caído, vai aumentar um pouquinho esse vão. Mas 1 centímetro de folga é legal, mas eu gosto assim, bem rentezinho. E aqui nessa foto de baixo, dá pra ver a Wave, ó, aqui tá o trilho. E aqui, na verdade, são 2 trilhos. Um para correr o forro e um para correr a própria cortina em si. E tá vendo que a gente vê bem as ondinhas bem certinhas? Eu acho esse tipo de tecido de cortina maravilhoso. E é um dos que eu mais utilizo. Agora vamos falar sobre persiana. Persiana tem vários modelos também. Vou falar também uma que eu gosto muito. Essa daqui é a romana. Ela vai formando esses gomos. Não sei se vocês já viram. Ela vai formando esses gomos. Quando ela sobe até aqui em cima, ela tá um gomo bem gordinho. Então, na verdade, é um gomo que se junta a outro gomo, que se junta a outro gomo, e na verdade todo o tecido vai acumulando aqui, então ele forma um gomo único no final, bem gordinho de tecido. Gosto dela, acho bonita, mas não é todo mundo que gosta por conta dessa junção dos tecidos e dessas repartições que aparecem na persiana. Esse daqui, Double Vision ou estilo, depende da marca, do fabricante. Mas é o meu modelo de persiana preferido. E olha só que legal, ele foi colocado num vão que poderia ser uma cortina. Mas provavelmente, porque aqui, pelo que eu entendo, tem uma continuação da sala. Então, você consegue dividir o ambiente ou integrar. Quero integrado, sobe toda a persiana. Quero entrada de iluminação natural, você vai abrindo. Na verdade, eles são 2 tecidos. Um bem transparente e um cinzinha. E daí, quando eles estão juntos, tem uma faixa aqui. Na verdade, ó, o bem transparente e o cinzinha. Daí, o transparente, quando você junta assim, ó, daí aparece toda a faixa. Dá pra ver aqui, né? Olha, transparente e o cinza. Então, você vai subindo a persiana e não necessariamente você tem que subir ela inteira para a entrada de iluminação. Se você deixa ela praticamente toda fechada, mas com os vãozinhos transparentes, você vai ter entrada de iluminação natural
sem perder a privacidade dentro de casa, do apartamento, enfim. Eu acho ela muito delicada, muito bonita. Essa transparência é uma telinha bem fininha e sou suspeita para falar, mas é o meu tipo de persiana preferida. Inclusive eu tenho no escritório, eu tenho foto aqui mais para frente que eu vou mostrar para vocês. Como medir tanto persiana quanto cortina, tá? O ideal, lembra, a gente tem o ideal e a gente tem o que a gente consegue, a realidade. Ideal, passar de 10 a 15 centímetros de cada lado da cortina ou da persiana da janela, né? Enfim. Embaixo, se possível, ir até o chão, cortina, ir até o teto. Se não for possível, daí eu nunca vou usar cortina curta. Eu vou usar a persiana indo até o móvel, se tem um móvel embaixo, ou eu vou passar 15 centímetros abaixo da janela também. A mesma medida que eu passar nas laterais, eu passo embaixo e eu passo em cima, tá? Ou, dependendo, a gente pode ir com essa persiana até o teto. Tem a mesma possibilidade que fica muito bonito. Se de repente tem um móvel embaixo, fica legal a gente ir com essa persiana até lá em cima, tá? Esse é o modelo de persiana rolô. A rolô, ela é simples, ela é um rolo mesmo e ela vai descendo e subindo, mas é um tecido. A maioria delas são de rolamento, né? Mas essa, no caso, é uma blackout. E tem a rolô que não é blackout, que é um modelo bem parecido com essa, só que ela não vai permitir o fechamento ali da claridade, né? Cuidado na hora de falar, eu quero que meu quarto escureça totalmente. Alguns casos consegue escurecer bastante, porém, olha esse detalhe aqui, ó. A iluminação sempre vai vazar um pouquinho pelas laterais, embaixo, e em cima também um pouquinho. Então, se você tiver espaço, nesse caso até tinha, de aumentar essa persiana, a incidência solar vai ser menor. Então, se você tiver a possibilidade de fazer ela um pouco maior, porque daí você concorda que a iluminação ele tem menos espaço para vazar a iluminação. Agora, se está próximo da janela ali, ó, vaza muita iluminação. Então, não caia na ilusão que vai fechar 100%. Isso não acontece. Temos persiana vertical, que acho que eram os modelos mais antigos. Eu não gosto muito, não. Eu gosto muito de persiana horizontal, que a gente sobe assim, mas em alguns casos que a pessoa não quer cortina, a gente tem a persiana vertical para, de repente, porta, sala, por exemplo, que vai para varanda, e dá para colocar a persiana vertical. Eu não sou muito fã, mas é muito gosto pessoal. Persiana de madeira, acho lindo, acho chiquérrimo, super bonito. Tem alguns modelos que dá para colocar uma fita aqui, ó, na frente, que você não vai ficar vendo essa cordinha. Pra mim, essa cordinha não me incomoda, mas a fita, ela dá um charme. Então, acho que fica bem bonita. E temos as tradicionais persianas de alumínio, que eu não gosto muito não. Acho que ela já ficou um pouco meio ultrapassada. Tem até alguns modelinhos que são algumas cores novas, que são mais bonitinhas, mas eu prefiro colocar outro modelo. Mas em lugares, talvez, que a pessoa vai fazer uma fritura e às vezes não quer, por exemplo, um tecido, alguma coisa assim, é uma possibilidade de colocar de alumínio porque ela é muito mais fácil a limpeza, tá? Ou em cozinha eu gosto muito de utilizar a tela solar. Deixa eu achar aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar uma tela solar. Espera. Ah, não apareceu. Bom, então,
na hora de escolher cortina persiana, se possível, esteja com as peças, com as amostras próximo do que você vai colocar, do que você vai ter no espaço. Principalmente parede, e lembra, ela sempre vai estar contra a luz, normalmente, né? Que ela vai estar do lado ali da janela. Então, você tem que ver já na posição. Não adianta você colocar a cortina nessa parede e a claridade está vindo daqui para cá. Por quê? Se a claridade está vindo para cá, a sua cortina vai ficar desse lado. Então, coloque sempre próximo ali de onde vai ficar, para testar, tá bom? Próximo tema, tapetes. Como colocar tapetes? Chega de tapete pequeno. Eu não gosto de tapete pequeno. O que acontece? Tapete pequeno, ele dá a sensação de diminuir o espaço totalmente. Então, o ideal para quarto, que ele passe totalmente a cama. Vocês vão ver como traz um super aconchego. Isso se tiver possibilidade de espaço, tá? Mas, ó, nós podemos encaixar inteiro na cama, atrás da cama e nas laterais. Ou a gente pode deixar as mesinhas de cabeceira para fora e deixar a partir de onde a gente levanta da cama e pisa no chão frio, piso frio, você pode ter um tapetão ali e circular na frente da cama que fica lindo. Ou, e tem as medidas aqui de tapete, né? Esses são de 3 por 2,5. Ou se for um de 3 por 2, ele pode passar mais ou menos 50 centímetros na frente da cama, que vai ficar bem bonito, tá? E isso depende do tamanho da sua cama também. Outra opção é colocar um tapete de cada lado da cama. Eu, particularmente, não gosto muito dessa opção. Eu acho que fica muito mais bonito dessa forma, ou qualquer outra daqui de cima, sem ser essa, mas essa aqui também ok. O que não dá é para o tapete ficar lá encostado e você vai andar aqui e não tem muito espaço. Ou dessa forma, você traz o tapete tudo para frente da cama e você levanta e pisa no chão frio. Isso não dá para fazer, tá? Então, no quarto, aposte um tapete grande e deixa sobrar pelo menos 50 centímetros de cada lateral, na frente e nas laterais. Sala de estar. Sala de estar, gente, deixa o tapete entrar embaixo do sofá. Não vai querer a partir do sofá colocar um tapete. Deixa ele entrar, porque é ele quem vai vestir e que quanto mais você encaixa, mais a sensação de ampliar a sala. Quanto mais você abrange, quanto maior o tapete, maior você abrange toda a área da sala, maior parece o espaço. Toda aquela sala tá embaixo daquele tapete, entendeu? Tá acima daquele tapete, né? Na verdade. Então, ó, uma dica. Deixe que o tapete cubra toda a área dos móveis, podendo passar 20 centímetros para baixo do sofá. Ou mais até, tá? Não tem que parar ali com 20 centímetros, mas pelo menos se você... eu tenho um tapete que não é tão grande. Entra pelo menos 20 centímetros embaixo do sofá, tá? Sala de jantar. Para criar um ambiente harmônico, deixe sobrar até 1 metro da área ocupada pela mesa de jantar. Então, pelo menos 1 metro aqui, ó, em cada lateral. Eu, Priscila, particularmente, não sou muito fã de tapete embaixo de mesa de jantar. Eu não acho higiênico, cai comida ali, tem que ficar aspirando, varrendo, limpando. Eu acho que não é muito higiênico. Eu prefiro colocar mais tapetes ali na sala e não acho que sua casa tem que ser cheia de tapete. Gosto no quarto e na sala. De repente na sala de TV, living eu gosto porque acho que abraça todos os ambientes, os móveis não ficam soltos. Quando a gente coloca tapete, abraça, meio que linka o sofá com a poltrona, com o aparador, com o móvel da sala, o rack, com a mesa de centro. Ele abraça toda a sua sala. E se você não coloca tapete, não acontece isso, né? E já na mesa de jantar, pra mim, particularmente. Mas se você gosta,
e de repente é o único lugar que dá para você colocar tapete na sua casa, passa 1 metro da mesa para circular. Todo mundo que circular ali consegue pisar no tapete, tá? Mais uma vez, ó, aqui na sala. O tamanho do tapete não deve ser menor ou igual. Não adianta, se o sofá tem 2 metros, não vai comprar um tapete de 2 metros. Compra pelo menos de 2,5. E normalmente as medidas de tapete são sempre de meio e meio. Então, 1,5 por 2, 2 por 2, 2 por 2,5, 2,5 por 2,5, 2,5 por 3. É sempre, ou 3 por 4, 2 por 3. É sempre de meio e meio, tá? Então, se o seu sofá é de 2, compra um tapete de 2,5. Se o sofá é de 2,20, compra um tapete de 2,5 ou 3, se tiver possibilidade de ter 3, tá? O ideal é que ele passe pelo menos um pouquinho. Passou um pouquinho ali do sofá, já fica legal. Se você conseguir passar mais, 40, 50 centímetros, ótimo, tá? Olha só como é o ideal. Essa é a posição mais indicada para decoração, maior que o sofá e as poltronas. Vocês conseguem perceber como que aqui parece que os móveis estão todos soltos e aqui como que o tapete abraça? Ou seja, o tapete abraça, ele veste a casa. Não tem outra palavra. Aqui, ó, posicionamentos. Olha que lindo que fica um tapetão abraçando todos os móveis da sala. Ou ele tá abraçando ainda, mas eu tô entrando embaixo dos móveis. Eu não tô passando dos móveis. Também gosto muito dessa situação. E a pessoa consegue circular sem tapete em volta. Agora isso, gente, socorro. O que é esse tapetico no meio da sala? Qual que é a função que ele tá fazendo? Abraçando nada, né? Então, pelo amor de Deus, gente. Sofá, tapete grande, tá? Olha essa sala que maravilhosa que ficou essa transformação. Essa sala de uma cliente minha, a gente tinha esse painelzão e essa parede gigante. E enfim, ela falou, não, Pri, não vou mais fazer sala de TV aqui, vamos mudar. Falei, primeira coisa, vamos arrancar esse rack aqui, esse painel. Por quê? Quando eu entro na casa, eu quero me sentir abraçado pela sala. Se você tem um móvel, o seu sofá ficaria aqui de costas, o que eu não acho nada legal. Então, olha o que fizemos. Tiramos aquele painel horroroso e criamos uma sala digna. E olha aqui o tapete. A gente optou por passar um pouquinho só desse lado por conta da circulação que a gente tinha aqui e aqui. E se a gente viesse com o tapete um pouco mais para cá, a porta de entrada ia esbarrar todo dia no tapete. Sempre que abrisse a porta ia esbarrar no tapete. Então a gente precisou deixar dessa forma. Mas olha como abraçou. A gente está entrando com o tapete até o final ali, tanto do sofá dela quanto das poltronas. Olha como abraçou esse ambiente, que todas as coisas se conversam. Ficou lindo, né? E na foto não dá pra ver, mas esse tapete tem um leve lilás. Olha como as coisas conversam. Voltando um pouquinho das outras aulas, que a gente já falou. Tonalidades, cores, tá tudo meio que se conversando. Texturas, aqui a gente tem um chevronzinho, aqui a gente tem algo orgânico, que é uma escultura de parede. 2 quadros bem grandes. Na foto não parece, mas eles têm 1,60 de altura. Dá para acreditar? Eles são grandes. E eles fazem a mesma curva daquela escultura de parede. Olha como todas as coisas estão conversando. E a gente tem uma curva também aqui, ó. E a gente também tem a curva das mesas de centro. E é a mesma tonalidade do braço do sofá, esse caramelo, o caramelo das mesinhas. Olha como todas as coisas se conversam. Mas eu queria falar do tapete, né?
Não ficou lindo? Vamos voltar para vocês verem como era antes. Olha aqui. Parece até que a sala ampliou, não parece? É a mesma sala. Ai, uma outra técnica que eu gosto muito de fazer é a sobreposição de tapetes. Tem algumas lojas que você... Não são todas, tá? Pelo menos com um profissional, algumas lojas fazem isso. E de você poder escolher alguns tapetes, eles levam até a casa do cliente, enfim, para você poder experimentar e ver se vai dar certo de acordo com cores, de acordo com o espaço. E tem muitos tapetes que você pode mandar fazer. Ah, quero fazer um maior, minha sala é muito maior e não tem um tapete hoje que dá certo. Mas de repente a loja leva, você vê se você gosta do tecido, se você gosta da textura, do tamanho. A gente alinha todos esses detalhes e daí você pode mandar fazer um igual em outro tamanho, maior ou menor, enfim. Mas a história dessa sala é a seguinte: eles tinham essa sala que já tinha esse revestimento de parede muito lindo, mas quase não era utilizada. E tinha já esse móvelzinho e o restante não tinha nada. Trouxe para eles para fazermos uma sala de estar aqui em cima. E brincamos com alguns móveis. E algo que eu comecei a falar, a questão de tapete, a sobreposição. Nós poderíamos, sem problema algum, colocar um tapete do mesmo desse daqui, que eu achei que casou muito bem. Esse tapete, ele foi... Parece que ele foi pensado para esse espaço. Ele ficou muito perfeito. Ele deu personalidade. Cor preto, branco, esse terracota e o verde. O terracota lembrou muito essas pedras aqui no fundo, na parede do fundo. E o verde lembra muito do verde que eles têm com esse visor. É que aqui a persiana estava fechada, mas aqui eles têm um verde maravilhoso. E o branco e preto foi para quebrar todas essas cores que a gente já tinha no espaço. Eu poderia simplesmente pedir para fazer um tapete desse, maior, que ia até lá, pegar toda a sala. Porém, olha quando a gente coloca esse tapete redondo, como ele quebra esse desenho que é um pouco mais pesado desse tapete. E ali a gente cria uma sala mais intimista, mais aconchegante. É até um tecido mais fofinho desse tapete redondo. Então, eu gosto muito de brincar com essa sobreposição de tapetes. Pode até ser que você tenha alguns tapetes na sua casa e que você fala, eu vou ter que comprar um grandão, porque agora então não dá. De repente você pega e pode ir encaixando, coloca um nesse sentido, outro nesse sentido, mas não vai me pegar os tapetes desse tamanho, né? Pega um maiorzão com um mais comprido e tenta fazer uma composição que dá um efeito muito legal. Vou mostrar outras possibilidades. Olha aqui que lindo. Essa sobreposição aqui, ó, eles são nos mesmos tons, dois redondos, e eles conversam muito bem com a almofada. Olha que ambiente gostoso e que abraçou toda a sala. Vestiu, né? Olha esse daqui também. Nós temos um tapete aqui, ao fundo, e depois temos um outro tapete redondo vindo aqui. Olha como... Daí quando a gente vai fazer sobreposição de tapetes, toma cuidado, porque os dois têm que conversar. A não ser que seja um bem neutro, como esse, e o outro ele brinca, então ele tem a mesma tonalidade. Esse azul, eles estão conversando muito, eles são exatamente dos mesmos tons, então estão conversando. Mas cuidado para não brigar. Esse daqui, ó, ele tem um que tem uma tonalidade no verde e esse que tem esses riscos, que deve ser meio no cinza. Mas olha como é que fez uma composição muito bonita e que abraçou totalmente a sala. E aqui são 3 tapetes iguais, mas olha como nenhum móvel está fora do tapete. Na verdade, essa poltrona aqui, essa última,
ela tá com 2 pezinhos apoiados no tapete, o restante ela tá fora. Mas olha, mesinha de centro, mesinha lateral, poltrona, sofá, essa outra mesinha, tá tudo abraçando. Então, mesmo a composição de tapetes, a gente consegue abraçar a sala. Almofadas. Como é muito assunto, eu tô tendo que dividir assim, meio dando umas pinceladas mais gerais. Almofadas. Como distribuir almofadas? Melhor maneira. Não faça, pelo amor de Deus, de colocar uma almofada na frente de cada módulo do sofá. Não. Mas a questão é criar composições. Como assim? Começa com uma almofada de cada lado, que podem ser iguais ou podem criar composição juntas. De repente, elas são cores próximas, mas uma tem uma textura, a outra tem um leve desenho, uma estampa. Depois, você pode colocar mais uma. Então, assim já fica muito bonito. Uma duplinha de cada lado. Ótimo. Mas é claro, se naquelas primeiras você já mesclou cor e textura, cuidado na frente para essas texturas conversarem. Então, decida, se você gosta com pouca almofada, assim já é uma solução ótima. 4, 2 em cada cantinho. Daí você pode sempre pegar 2 maiores para ser no fundo, de 50 por 50, e 2 menores, 40 por 40, para ficar aqui na frente e criar essa composição. Tá? Agora, se você quer aquele sofá com bastante almofada, que dá bem essa ideia de aconchego, vai jogando outras almofadinhas na frente. Mas, gente, elas têm que conversar. Elas têm que conversar em questão de textura, estampa, tamanho. Deixa sempre uma maior atrás para criar mais volume e depois você vem com essas 40 por 40 do mesmo tamanho, tá? E por último, você pode trazer aquela almofadinha mais compridinha, aquela almofadinha de rim, que ela é um pouquinho mais baixinha, então você vai conseguir ver ainda desenhos que tem. E vai criar toda essa composição. Tá vendo que essa altura, ó, como é que fica algo elegante, essa composição? Então, essa é uma maneira muito legal. A gente poderia parar aqui, 3 de um lado, 3 do outro. De todas as formas, dá certo, tá? Mas depende do que você prefere. Um sofá mais recheado, um sofá mais sequinho, poucas almofadas. Então, tudo depende de como você quer, tá? E aqui é uma dica. Agora, a dica de como fazer as composições das almofadas, deixamos algumas diquinhas aqui, ó. A gente pode ter mesmo tipo de estampa, ou seja, todas aqui são meio geométricas. Uma cor de fundo e geométrico branquinho na frente. Elas seguem o mesmo padrão, tá? Então, amarela com geométrico branquinho, cinza com geométrico branquinho, azul com geométrico branquinho. Então, elas seguem mesmo tipo de estampa, cores diferentes. Ou a gente pode usar uma cor com estampas totalmente diferentes. Daí a gente pode vir para lisa, uma estampa, mas a gente está sempre no tom de amarelo. O floral, daí nesse caso, eu colocaria a lisa no meio. Deixaria uma estampada, uma lisa e a outra estampada. Seja floral na frente ou atrás, enfim. Tá? Outra possibilidade. Uma estampada, que é de mais destaque, e outras com a mesma cor da estampada, só que lisas. Ó, essa azul e rosa e 2 lisas, daí não tem erro. Outra forma, estampa, e as outras são lisas, mas elas têm textura, pelinho, ou é de couro e tem uma telacezinho, tem uns botõezinhos. Então ela acaba sendo uma cor mais sólida, lisa, mas ela tem uma textura diferenciada. Elas combinam muito bem também.
Outras possibilidades, uma estampa divertida, às vezes você quer deixar o espaço bem descontraído e pode ter algum tema. Então, uma estampa divertida com uma estampa geométrica e daí a gente traz uma lisa para não brigar tanto, né? Com as cores que todas se conversam. Outra opção, tema náutico. Trabalhar tons de azul, tons de branco, branco com azul, chevron, estampa. Poderia ser talvez mais uma branca aqui também, uma branca pequenininha. Ou a gente pode trabalhar no preto e branco, que eu adoro, mas tem que tomar cuidado com a cor do seu sofá. Se vai colocar um sofá colorido, depende da cor, fica legal. Acho que um sofá pink com almofadas preto e branco, acho que fica bem legal. Um sofá cinza, eu já acho que a almofada preto e branco vai ficar um pouco triste. Colocaria um pouquinho de cor, tá? Mas dá pra gente trabalhar essas temáticas. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Olha aqui que linda. Estampada, com as duas cores lisas, como fica bem bonito. E quando eu falei lá na segunda aula sobre as tintas a gente usar, de repente você não quer usar na parede. Ou a gente pode usar na parede, ou usar nas estampas, nas almofadas. Fica lindo. Fazer uma composição. Olha aqui de novo, azul e laranja. Estampa, duas estampas com uma lisa. E a gente está repetindo uma estampa. E tá vendo que elas se conversam? Então dá certo. Agora não vai pegar uma estampa que é com verde, outra estampa que é o laranja e uma outra estampa X, daí elas não vão conversar. Então, na hora de comprar uma almofada, não fala assim, vou comprar uma aqui, vou comprar essa que eu gostei. Já faz a composição ali. Depois você não vai ficar levando a almofada para outra loja para escolher. Então, já faz a composição ali. Essa com essa com essa. Ou que seja duas e duas duplinhas, tá bom? Olha aqui que legal. Trabalhando na temática das cores. Opa. Temática das cores. 4 almofadinhas no canto, sendo uma lisa, uma que ela é listrada no mesmo tom. Branca mais lisa, né? Com desenho, uma estampa mais divertida. E essa aqui tem uma textura. Tá vendo que elas estão se conversando? E essa daqui, que elas são todas mais neutras, tem um ponto de cor, mas ela tem a textura. Então, ó, textura, uma estampa e deixou o ponto focal de cor para essa peludinha. Aqui eu adorei. Eu achei que ousou no sofá, um sofá dessa cor meio terracota, mas olha como as almofadas ficaram bonitas e conversaram. Então, um sofá, digamos que é o laranja, vai, cor complementar, azul, olha como o laranja com azul combina muito, e trouxe até aqui um pêssego, um rosinha para compor. E olha as tonalidades aqui atrás. E a tonalidade do puff. Então, olha como nós temos uma sala colorida, alegre, bonita, cheia de personalidade. Mas, sim, como tem muitas cores, tá só com almofadas lisas. Eu colocaria ainda, talvez, uma almofada aqui de alguma estampa. Como tem essas almofadas que tem uma textura, provavelmente por isso. E aqui as almofadas preto e branco. Gosto bastante. Aqui, no caso, elas estão com um sofá cru, bem neutrinho. Então, elas estão conversando e não tem erro. Por mais que tenham estampas diferenciadas, todas elas estão conversando. Uma estampa mais étnica, né? Desenho, listra. Aqui é um veado, um animal, né? Então, elas estão conversando bastante. Quadros. Esses assuntos são bem extensos. Como posicionar quadros? Gente, de uma vez por todas, jamais tem que colocar o quadro lá no alto. Por que você tem que olhar para cima para enxergar o quadro? O quadro, a altura certa, é na altura do nosso olhar. Eu gosto de colocar o eixo do quadro a 1,60, que é a altura do meu olhar.
Então fica ótimo para... Você não tem que chegar próximo e subir a cabeça. Por que as pessoas acham que o quadro tem que ser colocado lá em cima? Pelo amor de Deus. Ah, e na sala de TV? E na sala de... no living, no estar? Você pode descer ele um pouco. Se for colocar ele acima do sofá, quem estiver sentado em volta, ao redor, consegue ver o quadro sem precisar ficar levantando a cabeça. Então, altura mediana entre 1,30 e 1,60 o eixo do quadro. Mas lembra que tudo é visual. Você tem que posicionar antes de sair furando. Posicionar para cima, para baixo, tá? Mas ó, a altura aqui central, mais ou menos 1,60. O que é legal? As composições. Não vai deixar um lá na ponta, outro na ponta. Olha aqui na mesa de jantar. Parece que os quadros estão perdidos, eles têm que se conversar. Tudo é equilíbrio. Olha aqui que bonito. Uma composição de 5 quadros, fazendo essa composição com a mesa de jantar, tá? E formas como a gente pode alinhar os quadros. Eles podem ser simétricos e ter essa equidistância, estarem todos alinhadinhos embaixo e em cima. Eles podem estar alinhados somente por cima e aqui a gente pode seguir, talvez, depende do tamanho do quadro, a altura de porta e janela. De repente, se tiver uma porta aqui, ó, a gente pode seguir, a altura de porta fica legal. Se o quadro for muito grande, não dá, né, gente? Então, são coisas que, se tem possibilidade, fica bonito. Dependendo, você entra, você vê um lugar que tem uma porta e no mesmo alinhamento tem um quadro. É uma ideia interessante, tá? Ou eles podem ser alinhados pela parte de baixo. Eles podem ser colocados simétricos em fileiras ou alinhados do lado de fora do sofá. Tá vendo que tá batendo exatamente nesse alinhamento? Ou alinhado pelo centro e a gente determina a distância. Isso também é muito relativo. Não tem uma medida quanto colocar quando vou fazer uma composição de quadros. Quanto colocar de distância entre cada quadro. Depende. Depende do tamanho da sua parede, depende do tamanho do seu sofá. Se vai ser em sofá, se você vai fazer uma parede cheia de quadros. Então, o ideal é medir a sua parede. Quantos quadros você vai colocar para conseguir fazer essa distribuição de forma que fique equilibrada. Mas, de forma geral, eu gosto de colocar mais ou menos de 5 a 10 centímetros, mais ou menos, entre cada quadro. Se é aqueles quadros que eles dão uma continuidade, que é, sei lá, o leão, eles são 3 peças. Daí eu não coloco 10 centímetros, senão ele fica muito distante, daí eu coloco um pouquinho menos, porque a ideia é para dar essa continuidade mesmo, tá? Vamos continuar. Aqui temos outras formas, outros modelos de como posicionar quadros. Escada, como que a gente pode posicionar? Primeiro de tudo, você tem que pegar todos os quadros que você tem, que você quer colocar no espaço. E ver tamanho de parede, as coisas têm que ser proporcionais. Se você não tem todos os quadros ainda, comece pelos que você já tem. Então, você pode começar pelo eixo da escada. Eu tenho um grandão, eu tenho 3. Começa com esse, mas pode posicionar o de baixo e o de cima. E depois você pode ir isso ampliando, depois você pode até ampliar para cima. Tá vendo como nós temos aqui, ó, nessas posições, tá? E isso vai ser muito visual, vai depender muito do seu quadro, do tamanho do seu quadro, do tamanho da sua parede, dos outros elementos que tem, se tem portas, se tem janelas, se tem corrimão. Outra possibilidade, tamanhos diferentes, pode ser algo meio mais aleatório. Tem gente que gosta das coisas mais certinhas, só que daí eu não gosto muito dessas coisas simétricas. Eu acho muito mais interessante a gente trabalhar dessa forma, assimétrico. Dessa forma aqui, ó, assimétrico, que são os mesmos quadros, tá vendo? 4 pequenininhos e um grande, do que simétrico. Eu sou da assimetria. Isso daqui, ó, fica muito legal. Um de destaque e outros 2 menores, outros 3.
já dei essa dica no começo. Se você não quer fazer um monte de furo na parede, você quer ter uma composição de vários quadrinhos, mas não quer fazer um monte de furo, prateleira e compra tamanhos diferentes de quadros e faz essa sua preposição nessa prateleira, vai ficar lindo. Ou você pode colocar 2 prateleiras, você pode colocar uma prateleira e alguns na parede. Olha como fica linda essa composição. Então, é muito visual, não tem a receita de bolo. Você tem que ver o seu espaço, ver os quadros e eles têm que conversar também, né? Ou fazer de repente uma junção. Então, se você tem, por exemplo, alguns quadros de natureza, você tem alguns quadros abstratos, você tem quadro de sei lá, pintura, alimento, que tinha antigamente, né, aqueles quadros que eram maçã, enfim. Deixa o quadro de alimento para de repente para cozinha ou talvez lavanderia ou para sala de jantar. Não vai colocar esse cesta de frutas junto com o abstrato, que não vai fazer, né, nada a ver. Então, tenta separar por tipos para separar para cada ambiente, tá? Agora, se você não tem quadro nenhum e tem vontade, primeiro, você tem que ver o que você gosta, o que você se identifica. Você tem que amar. Tem que amar, que você vai olhar todo dia para aquele quadro, você tem que amar. E se você gosta de alguma predominância de cores, eu quero o tom de azul, abstrato, deve ter uma infinidade de quadros que você vai achar. Então você tem que olhar, bater e gostar, tá? E daí como você pode começar? Ou você pode vir com um bem grandão, ou você pode fazer as composições, tá? Nesses a gente está falando mais das composições, mas nada impede de você comprar um grandão. Se você tem uma sala num tamanho legal, pode ser um único, não necessariamente precisa ser uma composição de quadros. Mais algumas possibilidades, quando são quadros talvez um pouco mais verticais, maiores. Tá vendo que esse último é um quadro só, e não tem problema, contanto que ele seja proporcional. Se o seu sofá é de 2 metros, 2,20 metros, você não vai colocar um quadro de 60 centímetros. Vai ficar desproporcional. Então, vamos sempre pensar, uma proporção boa seria um pouco mais de 1/3. Então, se o seu sofá é de 2,10, 2,20, coloca um quadro de pelo menos 80 centímetros, tá? Tem que ser proporcional. Pelo menos o tamanho tem que ser 1/3 do tamanho do sofá. Ou, se for deitado, nesse caso, ficaria melhor ainda. Mas, às vezes, a gente tem os quadros que são na vertical, em pé. E, às vezes, pode ser um pouquinho mais difícil. Agora, falando sobre espelhos e adornos de parede. Adoro espelhos, mas acho que as pessoas ainda usam de forma errada. Eu gosto de espelhão. Colocar uma parede inteira de espelho, acho que fica muito legal e amplia sim o ambiente, é legal. Mas acho que tem muita forma de explorar ainda espelho. Aqueles espelhinhos pequenininhos, coloca um monte, não vai te adiantar em nada para ampliar. É só um monte de coisa para você limpar. Essa é a minha visão. Mas olha que quadro lindo. Que espelho lindo, esse redondo enorme. Esse daqui deve ter um diâmetro de mais ou menos 1,20 a 1,5 de diâmetro. É enorme o espelho, mas ele fica lindo. Então, se você quer realmente um espelho, faça ele valer a pena e ser a parede de destaque, tá? Olha esse espelho aqui também, apoiado no piso, no chão, uma moldura de madeira mais natural. Que lindo que ele fica. Pode ser espelho apoiado no chão. Não tem problema. Eu tô amando esses espelhos que são com iluminação indireta. Olha o charme que ele dá. E tá vendo que ele é circular, mas ele fica pela metade?
Isso é fugir fora da caixa. Pensar fora da caixa. É algo que não são todas as pessoas que têm. Agora, comprar um espelho, nada contra a Leroy, mas você vai lá na Leroy e compra um espelho comum, é o que todo mundo tem. Então, a gente pode fazer algo diferente. Olha aqui em cima de uma penteadeira. Que coisa mais linda. É claro que essa iluminação, ela não está sendo a melhor para fazer maquiagem. Por isso, tem um pendente aqui que vai jogar uma iluminação um pouco mais central para o rosto da pessoa. Mas olha que charmoso que ficou esse espelho. Vou até apagar para vocês verem melhor. Eu amo esse tipo de espelho, tá? Espelho orgânico agora, tá super utilizando, tá super em alta. Acho que fica super charmoso. Você consegue criar uma composição. Lembra a questão do equilíbrio? Se a gente não visse essa mesinha e essa cadeira, parecia que estaria meio manco, né? Porque a gente tem um na vertical, um na horizontal e um no meio. Parece que faltaria alguma coisa aqui. Essa mesinha está suprindo o que a gente acha que está faltando de espelho aqui. Não precisa de outro espelho. Mas teve o equilíbrio de todas as peças, tá vendo? Olha como ficou muito legal. Eu achei que ficou sensacional, maravilhoso. Espelho, parede inteira. Eu gosto. Só tem que tomar cuidado antes. Não acha que seu espelho vai chegar inteirinho do tamanho da sua parede gigante. Ele vai ter que ter recortes, porque o espelho tem uma limitação. E limitação também para entrar na sua casa. Normalmente casa residencial é um pouco mais fácil, mas apartamento tem elevador que não consegue subir, escada que não consegue fazer o giro da escada. Então a gente tem alguns limitadores, tá? Não vai achando que você vai chegar um espelho gigante. Não vai. E daí a gente pode ter esses recortes. Vou mostrar dois detalhezinhos que são importantes. Aqui nessa sala a gente vê que é o espelho bisotê. O espelho bisotê, quando tem aquele chanfrinho no espelho, ele dá esse detalhezinho. A gente consegue ver um pouco mais a emenda, mas fica super delicado. Eu gosto bastante de trabalhar com esse tipo de acabamento de espelho, acho que dá um super charme. Todos esses daqui, ó, não tem o bisotê. Todos esses outros são lapidados. Mas esse tem, tá vendo que ele tem esse chanfrinho? Esse chanfradinho, né? Esse outro espelho aqui, ó, ele é laminado e ele não tem esse bisotê no final do espelho. Ele é um corte reto. Então, tá vendo que a gente junta espelho com espelho? Você não vai ver muito o acabamento bisotê. Ele fica um pouco mais clean, não chama tanta atenção quanto o acabamento dessa foto de baixo. Tá vendo que esse aqui ele fica um pouquinho mais marcado? Aí a gente vê bem. Esse daqui a gente quase não consegue ver que tem uma divisória aqui, ó. Mas é importante lembrar o seguinte. Lembra dos elementos que você vai ter. Ar-condicionado, olha aqui, ficou um filetinho aqui de espelho e aqui também na lateral. Rodapé, provavelmente aqui é uma porta porque não tem rodapé. Então, observe. De repente, ela poderia não ter colocado o rodapé aqui e teria vindo com o espelho até embaixo. Apesar de ser um pouco mais perigoso na hora de limpeza, passar uma vassoura, um rodo, ou às vezes até criança, tá? Mas observe os elementos que tem em volta para ver se dá para fazer o espelho tudo. Às vezes tem algumas coisas que impedem. Mais um espelho em hall de entrada, também bem grande. Quando eu chego para as clientes e falo assim, coloca um espelhão, um diâmetro de 1 metro, no projeto lindo. Quando vai pedir para fazer 1 metro desse tamanho, não é muito grande? Não, vai ficar lindo. Ai, vamos comprar de 80. Não vai dar essa ideia de amplitude. Então, a gente precisa começar a pensar mais alto, mais ousado. E mais um espelho que eu gosto muito, com uma moldura de madeira e apoiado no chão, assim como aquele outro que eu tinha mostrado lá no começo. Gente, pelo amor de Deus, não usa dessa forma.
por mais que seja um espelhão, tá faltando um pouquinho aqui para chegar na parede do final. Olha, concordo que nós temos uma tomadinha, um interruptor aqui, ó. Então, dá certo de colocar o espelho aqui e trazer esse interruptor para frente. O rapaz do espelho tem que medir muito certinho e ficaria mais bonito. E eu não teria deixado esses espaços, ó. Não parece que o espelho faltou um pedaço? Era mais bonito ter colocado 2 grandões que viessem aqui, ó. Porque realmente, provavelmente, esse tamanho de espelho que é o que tá hoje, era o que cabia no elevador. Ou que seja para entrar, até para trazer da fábrica. Eu teria colocado 2, dessa forma ficaria mais bonito. E daria ideia de amplitude, tá? Aqui também, olha aqui, parece que faltou. Poderia ter mantido nesse tamanho aqui, ó. Nesse tamanho, ok. Mas eu teria ido até o teto e teria vindo pelo menos até aqui, ó. Pelo menos até o tamanho da mesa. Já daria muito mais amplitude. Ou eu desceria até lá embaixo, não tem problema, eu desceria até lá embaixo. Mas se não tivesse possibilidade, viria pelo menos até aqui. Olha o quanto que vai ganhar. E, por último desse assunto, que nós estamos falando dessa aula, esculturas de parede. Eu amo, eu sou apaixonada, eu acho que traz uma super personalidade para casa, para apartamento, para o ambiente, para o que for. Não é muito utilizado, não é muito fácil também de encontrar por aí, mas eu acho que eu sou super fã e acho que devemos sim utilizar. Olha aqui, para esse hall de entrada, que coisa mais maravilhosa, você não precisa de mais nada. Aqui já já dá um bem-vindo a todo mundo que entra para essa casa. Olha essa daqui também. Pode ser tons metalizados e de preferência que dê contraste com a parede do fundo. Não vai pegar, eu quero tudo neutrinho. Vai pegar uma escultura bege também. Dá esse contraste. Olha, tem esculturas de folhagens que fica muito bonito. E esses adornos na parede, que tá super em alta agora, que são com essas peneiras, suplá, leques, tudo feito em materiais mais naturais, né? A palhinha. Então fica muito lindo, eu gosto bastante. Para ambientes mais rústicos, espaço gourmet, apartamento de praia, casa da fazenda, acho que tem tudo a ver, fica maravilhoso. Já usei e adoro. Olha aqui, que lindo. Até para fazer dentro de um apartamento, um cantinho ali mais de descanso, para relaxar. Olha como fica maravilhoso. Espero que tenham gostado. E na nossa última aula vai ser o grande finale, a cereja do bolo. Espero que tenham gostado e até!